Olá, meus queridos! Vamos iniciar mais uma aula dessa semana, tá certo, pessoal? E agora, nesse momento, teremos a nossa aula de português e a nossa aula será sobre o texto 2, que se encontra aí na página 96 e 97 do nosso livro, tá bom? Vamos conhecer a escrita de alguns textos, tá certo? São identificados como textos de cartas, tá certo? E tá aqui mostrando um pouquinho, desses textos que vamos ler hoje. Esse tipo de assunto, esse conteúdo, vamos iniciar, tá certo? Essa parte de a escrita de uma carta, que é um texto escrito por uma pessoa direcionado, enviado para outra, de forma a contar algo que você quer dizer a essa pessoa, tá bom? Então, o nosso texto carta, ele é alguma mensagem que você quer passar para outra pessoa ou alguma curiosidade, que você quer uma resposta a partir do que você enviou, tá certo? E aqui no nosso livro, antes do nosso texto, ele sempre tem uma perguntinha antes de começarmos a nossa leitura, que diz assim: no texto a seguir, você lerá mais algumas cartas. Elas foram publicadas em uma revista chamada Ciência, Hoje das Crianças. Quem você imagina que escreveu essas cartas? Então, vocês vão ler, como mostra na nossa pergunta, é possível identificar que existe mais de uma carta, tá certo? Essas cartas. A nossa pergunta, ela já mostra, tá certo, que é no plural. As palavras, elas são escritas no plural. Então, nos leva a entender que a nossa carta, que existe mais de uma carta, tá bom? Então, vocês vão ler cada uma dessas cartas, tá certo? Essas cartas, elas têm o seu título, tem, uma mensagenzinha, e no final delas, tá certo? Mostra quem enviou, tá certo? Identifica o nome da pessoa que enviou essas cartas, tá? Então, vocês vão ler, tá bom? Vão saber do que cada carta fala, tá certo? Tem a carta aqui, direto do espaço, muito lixo. Temos também na outra página, salvar o planeta. Então, são 3 cartas, tá certo? Com títulos diferentes, que vocês já podem pensar antes de ler mais ou menos o que é que tem dizendo nela, tá? E depois vocês vão ler cada cartazinha, vão identificar aqui, ó, de negrito, que tem o nome do autor, quem escreveu essa carta, e abaixo de cada uma tem a resposta, tá certo? Então, vocês vão fazer essa leitura e vão identificar quem é que leu. Vocês acham que quais pessoas foram as pessoas encarregadas de enviar essa carta, tá bom? Então, façam essa leitura do texto, tá certo? Pois existe essa escrita, esses textos que são escritos de uma forma diferente, tá? Que é a nossa carta. E depois vocês farão essa atividade do Conhecendo o Texto, que vocês vão identificar partes do nosso texto. Por exemplo, quem são os autores das nossas cartas? O que é que cada carta fala? Qual é o título destas cartas, tá certo? O que vocês entenderam a partir do que foi enviado, tá? Então, é essa interpretação. Como eu sempre digo a vocês, é o entendimento, do que está escrito, do que é que está dizendo. É de você ler aquele texto e identificar o que é que tem nele, de dizer com as suas palavras o que tem nesse texto, tá bom? Então façam a leitura, porque é extremamente importante a leitura dos textos, tá certo? Para que vocês possam entender bem direitinho qual é a escrita, como é a escrita dos textos, de como é uma carta, como é essa forma de escrita de uma carta, pois nas nossas próximas atividades faremos cartas, tá certo? Vamos começar esse estudo em colocar em prática algumas coisas que já estudamos até agora, tá certo? Temos muito conhecimento para poder escrever a nossa carta. Então, vou começar com vocês, a escrita de cartas, como é que devemos escrever essas cartas. Então, antes de vocês começarem a escrever, é muito importante que vocês saibam como é a escrita. Então, vocês podem verificar a partir da leitura, tá certo? Que não é somente essa. Tem também a da nossa aula escola, que teremos também a leitura de uma carta, que vamos começar a conhecer essa forma também de escrever cartas, tá certo? São escritas diferentes dos textos que
temos contato até agora, tá certo, pessoal? Então, façam essa atividade, apenas esse lado aqui, tá certo? Não essa parte aqui de adjetivo, apenas o conhecendo o texto, que tem a questão 1 e a questão 2. Façam a atividade, leve na próxima aula para que possamos conversar mais sobre esse assunto, tá certo? Bons estudos, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!